A chuva caía forte sobre as ruas de pedra da cidade velha naquela noite de inverno. O restaurante Bela Vita brilhava como um farol dourado em meio à escuridão, suas janelas embaçadas pelo calor interno contrastando com o frio cortante lá fora. Dentro, homens de terno conversavam em voz baixa, garçons circulavam com bandejas prateadas, e o aroma de molho de tomate fresco e alho assado preenchia cada canto do estabelecimento. Foi então que a porta se abriu, deixando entrar uma rajada de vento gelado e um menino. Ele não deveria ter mais do que 8 ou 9 anos, mas era tão magro que parecia ainda menor. Suas roupas estavam encharcadas, rasgadas nos joelhos e cotovelos, e seus pés descalços deixavam marcas molhadas no chão de mármore polido. Seus olhos eram grandes demais para o rosto pequeno, e seus lábios rachados tremiam tanto pelo frio quanto pela hesitação. O silêncio se instalou gradualmente. Primeiro os garçons pararam, depois alguns clientes viraram as cabeças, até que todas as conversas cessaram. O menino permaneceu parado na entrada, pingando água no tapete vermelho, os braços finos cruzados sobre o peito numa tentativa desesperada de se aquecer. Marco, o maitre, foi o primeiro a se recuperar do choque. Ele era um homem de meia idade, com bigode bem aparado e maneiras impecáveis, que havia trabalhado nos melhores restaurantes de Roma antes de aceitar o cargo no Bela Vita. Aproximou-se do menino com uma expressão que oscilava entre a piedade e o constrangimento profissional. Criança, este não é lugar para você. Precisa ir embora. O menino não se moveu. Apenas engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço fino como um galho seco. Sua voz, quando finalmente saiu, era rouca e fraca. Por favor, senhor. Só um copo de água. Não comi há 3 dias. Os olhos de Marco se suavizaram por um momento, mas ele conhecia as regras. O Bela Vita não era apenas um restaurante, era um lugar de negócios importantes, onde homens poderosos faziam acordos que movimentavam fortunas. Não podia permitir mendigos, por mais pena que sentisse. Sinto muito, mas você precisa sair. Há um abrigo 2 ruas abaixo. Eles podem ajudá-lo. Por favor, o menino insistiu, seus olhos enchendo-se de lágrimas que ele tentava conter. Só água. Eu prometo que vou embora depois. Foi então que uma voz profunda cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Marco. Traga água para o menino. Todos os olhares se voltaram para a mesa do canto, onde Vittorio Santoro estava sentado. Vittorio era conhecido em toda a cidade, embora poucos ousassem pronunciar seu nome em voz alta. Alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos que pareciam enxergar através das pessoas, ele comandava respeito com sua mera presença. Algumas pessoas o chamavam de empresário. Outras sussurravam palavras diferentes quando achavam que ninguém estava ouvindo. Marco hesitou por apenas uma fração de segundo antes de assentir. Sim, senhor Santoro. Imediatamente. Ele fez um gesto para um dos garçons, que rapidamente encheu um copo com água gelada e o levou ao menino. A criança pegou o copo com as 2 mãos trêmulas e bebeu tão rapidamente que quase se engasgou. Água escorreu pelos cantos de sua boca, misturando-se com as lágrimas que finalmente começaram a cair. Vittorio observava em silêncio, seus dedos tamborilando levemente na mesa de mogno à sua frente. Ao seu lado estavam 2 homens que todos conheciam como seus associados, Lorenzo, magro e sempre nervoso, com olhos que nunca paravam de se mover, e Antônio, um homem grande como um urso, com mãos que pareciam capazes de quebrar tijolos. Outro copo, ordenou Vittorio quando o menino terminou o primeiro. O menino bebeu o segundo copo mais devagar, e quando terminou, limpou a boca com as costas da mão suja. Seus olhos encontraram os de Vittorio através do restaurante, e havia algo naquele olhar, uma mistura de gratidão e desespero tão pura que chegava a ser dolorosa de testemunhar. Obrigado, senhor, ele sussurrou. Vittorio acenou com a cabeça, uma única vez, rígido. Mas então, quando o menino começou a se virar para sair, algo chamou sua atenção. Talvez fosse a maneira como o menino moveu a cabeça, ou como a luz do lustre de cristal atingiu um determinado ângulo. Mas lá, na lateral do pescoço do garoto, logo abaixo da orelha esquerda, havia uma marca. Não era uma cicatriz comum de um ferimento ou acidente. Era uma tatuagem pequena, mas distinta. 3 linhas entrelaçadas formando um símbolo antigo, algo que Vittorio não via há mais de 15 anos. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Os dedos que tamborilavam na mesa pararam abruptamente. Espere, sua voz soou como um trovão contido. O menino congelou, seus ombros se curvando como se esperasse um golpe. Todos no restaurante pareciam prender a respiração. Vittorio se levantou lentamente,
sua cadeira raspando no chão com um som que ecoou no silêncio. Ele caminhou até o menino com passos medidos, cada um deles pesado com propósito. Quando chegou perto o suficiente, Vitório agachou-se, colocando-se na altura dos olhos do garoto. De perto, podia ver melhor as condições da criança, as olheiras profundas, as bochechas encovadas, as pequenas feridas nos cantos da boca por desnutrição. Mas era a marca no pescoço que prendia toda a sua atenção. Onde você conseguiu isso? Vitório perguntou, sua voz surpreendentemente suave agora. O menino instintivamente levou a mão ao pescoço, cobrindo a marca. Eu sempre tive. Desde que me lembro. E seus pais? Onde estão? Os olhos do menino se encheram de lágrimas novamente. Não sei. Nunca os conheci. Sempre vivi nas ruas, de abrigo em abrigo. Mas ninguém me quer porque dizem que sou amaldiçoado por causa desta marca. Vitório sentiu algo apertar em seu peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Ele estendeu a mão lentamente, dando tempo ao menino para recuar se quisesse, e gentilmente afastou os dedos da criança para ver melhor a marca. Sim, não havia dúvida. Era o símbolo da família Cavalcante. A família Cavalcante havia sido uma das mais poderosas da cidade há 20 anos. Comerciantes, proprietários de terras, com influência que se estendia até o governo. Mas também estavam envolvidos em negócios mais sombrios, competindo diretamente com a organização de Vitório. Havia disputas, ameaças veladas, pequenos conflitos que nunca escalavam completamente porque ambos os lados sabiam que uma guerra total destruiria a todos. E então, uma noite, tudo mudou. A mansão dos Cavalcante pegou fogo. Disseram que foi um acidente, um problema elétrico. Mas todos na cidade sabiam a verdade, fora um ataque de uma facção rival, não a de Vitório, mas de um grupo de fora que queria tomar o território. Mateu Cavalcante, o patriarca, havia morrido tentando salvar sua família. Sua esposa, Isabela, também pereceu. E seus 2 filhos. Exceto que, aparentemente, nem todos morreram. Qual é seu nome? Vitório perguntou. Lucas, respondeu o menino. Mas na rua me chamam de fantasma, porque dizem que não deveria existir. Lucas, Vitório repetiu, saboreando o nome. Você sabe o que essa marca significa? O menino balançou a cabeça negativamente. É o símbolo de uma família. Uma família que eu conheci muito bem. Uma família que pensávamos estar extinta. Vitório se levantou, sua mente trabalhando rapidamente. Se este menino era mesmo um Cavalcante, isso mudava tudo. Significava que havia um herdeiro, alguém que, quando crescesse e descobrisse sua herança, poderia reclamar o que restava do império da família. Terras, propriedades, contas bancárias que haviam sido congeladas, esperando por um herdeiro que nunca apareceu. Também significava perigo. Os que haviam atacado os Cavalcante naquela noite não deixariam um herdeiro vivo se soubessem de sua existência. E havia outros, como abutres, que tentariam usar o menino para seus próprios fins. Lorenzo, Vitório chamou sem tirar os olhos do menino. Traga um casaco e comida. Antônio, certifique-se de que ninguém saia daqui até que eu permita. Quero que todos esqueçam que viram este menino. Os homens se moveram imediatamente. Lorenzo desapareceu nos fundos do restaurante e retornou com um casaco de lã pesado, que envolveu nos ombros tremendo de Lucas. Antônio caminhou até a porta e ficou ali, seus braços cruzados, uma declaração silenciosa de que ninguém estava indo a lugar nenhum. Marco rapidamente deu ordens à cozinha, e em poucos minutos, uma tigela fumegante de sopa de legumes estava diante de Lucas, junto com pão fresco e queijo. O menino olhou para a comida com olhos arregalados, como se não pudesse acreditar que era real. Coma, Vitório instruiu. Devagar. Se comer rápido demais depois de tanto tempo sem alimento, vai passar mal. Lucas assentiu e começou a comer, tentando controlar-se, mas era óbvio que cada fibra de seu ser queria devorar tudo de uma vez. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas enquanto comia, lágrimas de alívio e de algo mais profundo, a sensação de ser cuidado, talvez pela primeira vez que podia lembrar. Vitório retornou à sua mesa, mas gesticulou para que Lucas o seguisse. O menino obedeceu, trazendo sua comida, e sentou-se hesitante na cadeira ao lado do poderoso homem. Os outros clientes do restaurante haviam retomado suas conversas, mas em tons mais baixos, todos agudamente conscientes do drama se desenrolando. Conte-me sobre sua vida, Vitório disse, sua voz baixa o suficiente para que apenas Lucas pudesse ouvir. Desde o começo. Tudo que você se lembra. Entre colheradas de sopa, Lucas contou sua história. Era fragmentada,
cheia de lacunas, como os sonhos meio esquecidos de uma criança. Suas primeiras memórias eram de um orfanato nos arredores da cidade, um lugar frio e superlotado onde as freiras faziam o melhor que podiam com recursos limitados. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia ficado lá, mas lembrava das outras crianças zombando dele por causa da marca em seu pescoço. Quando tinha cerca de 5 anos, talvez 6, uma família o havia adotado. Mas durou apenas alguns meses. Eles o devolveram ao orfanato, dizendo que ele era estranho, que tinha pesadelos terríveis todas as noites, gritando sobre fogo e fumaça. Depois disso, ninguém mais quis adotá-lo. Aos 7 anos, fugiu do orfanato. A vida nas ruas era dura, mas ao menos era livre. Ele aprendeu a dormir em becos e prédios abandonados, a procurar comida em lixos de restaurantes, a evitar gangues e homens perigosos. Aprendeu que a marca em seu pescoço fazia as pessoas reagirem de formas estranhas, algumas com medo, outras com raiva, como se ele representasse algo que preferiam esquecer. E hoje? Vitório perguntou. Por que entrou no meu restaurante especificamente? Lucas deu de ombros, envergonhado. Estava com frio e fome. Vi as luzes e o calor através da janela. Não pensei, só entrei. Desculpe por ter causado problemas. Você não causou problemas, Vitório assegurou. Ele observou o menino por um longo momento, sua mente trabalhando através de possibilidades, consequências, riscos. Lucas, preciso te contar algo. Algo sobre quem você realmente é. E então, lentamente, cuidadosamente, Vitório contou ao menino sobre os Cavalcanti. Sobre Mateu, um homem que, apesar de seus negócios questionáveis, havia sido conhecido por sua lealdade feroz à família. Sobre Isabela, que era famosa por sua beleza e sua bondade, sempre doando para instituições de caridade. Sobre o incêndio que havia destruído tudo. Lucas ouvia com os olhos cada vez mais arregalados, a colher de sopa parada no ar, esquecida. Então, eu tinha uma família? Uma família de verdade? Sim, Vitório confirmou. E se você é quem penso que é, você ainda tem. Você tem um nome, uma história, um legado. Mas eles estão mortos, Lucas sussurrou. Você disse que todos morreram. Sim. Mas você sobreviveu. E isso significa algo. O menino ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Então, com uma voz muito pequena, perguntou. Por que você está me dizendo isso? Por que está sendo gentil comigo? Era uma boa pergunta, e Vitório não tinha certeza se tinha uma boa resposta. Ele poderia dizer que era porque via uma oportunidade, uma forma de ganhar influência sobre o que restava do Império Cavalcante. Poderia dizer que era estratégia, manter o menino por perto para monitorá-lo, garantir que outros não usassem contra ele. Mas a verdade era mais complicada. Vitório também havia sido um menino de rua uma vez, muito tempo atrás. Também havia conhecido fome e frio, antes que fosse encontrado por alguém que viu potencial nele e lhe deu uma chance. Ele havia construído seu império através de força, astúcia, sim, violência quando necessário. Mas nunca havia esquecido de onde veio. E havia outra coisa. Mateu Cavalcanti, apesar de serem rivais, havia sido um homem que Vitório respeitava. Em uma ocasião, anos atrás, quando Vitório havia sido traído por um de seus próprios homens e estava encurralado, havia sido Mateu quem o avisou, permitindo que escapasse. Não porque fossem amigos, mas porque, nas palavras de Mateu, inimigos honrados são melhores que aliados traidores. Vitório nunca teve a chance de retribuir aquele favor. Mateu morreu antes disso. Mas agora, olhando para este menino que carregava o sangue dos Cavalcanti, talvez tivesse uma chance de honrar aquela dívida antiga. Por que Vitório finalmente respondeu, às vezes, fazer a coisa certa é mais importante que fazer a coisa lucrativa. E por que eu devo isso à memória de seu pai? Lucas não entendeu completamente, mas viu algo nos olhos de Vitório que o fez confiar. Naquele momento, apesar de todo o medo e incerteza, sentiu que talvez, apenas talvez, sua sorte estivesse finalmente mudando. O que vai acontecer comigo agora? Ele perguntou. Vitório considerou cuidadosamente antes de responder. Havia tantos perigos, tantas maneiras pelas quais isso poderia dar errado. Mas também havia uma oportunidade de fazer algo bom, algo que não envolvia apenas negócios e poder. Por enquanto, você vai ficar sob minha proteção. Vou providenciar um lugar seguro para você dormir, comida regular, roupas apropriadas. Vou te colocar na escola. Você vai aprender, crescer, tornar-se forte. E depois? Lucas pressionou. Depois, Vitório disse lentamente,
Quando for mais velho, quando entender melhor o mundo e seus perigos, vamos descobrir juntos o que aconteceu naquela noite. Vamos encontrar quem é responsável pelo que aconteceu com sua família. E então, você poderá decidir o que fazer com seu legado. Lucas engoliu em seco. Era muito para absorver, passar de um menino de rua sem nome para o herdeiro de uma família poderosa em questão de minutos. Mas havia algo na certeza de Vitório, na força de sua presença, que fazia tudo parecer possível. Posso confiar em você? Lucas perguntou, sua voz carregada de toda a vulnerabilidade de uma criança que havia sido decepcionada tantas vezes. Vitório estendeu sua mão, grande e calejada, com anéis pesados nos dedos. Dou-lhe minha palavra. E no meu mundo, minha palavra é mais valiosa que ouro. Lucas hesitou por apenas um momento antes de colocar sua pequena mão na de Vitório. O aperto foi firme, um pacto selado, uma promessa feita. Naquela noite, Vitório levou Lucas para uma de suas propriedades, uma casa confortável em um bairro tranquilo da cidade. A governanta, uma senhora italiana de rosto gentil chamada Sofia, foi instruída a cuidar do menino como se fosse seu próprio neto. Ela preparou um banho quente, encontrou roupas limpas que pertenciam ao seu filho quando era jovem, e fez uma cama macia com lençóis que cheiravam a lavanda. Quando Lucas se deitou naquela cama, limpo e alimentado pela primeira vez em tanto tempo, chorou. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Sofia sentou-se ao lado da cama, acariciando seu cabelo até que ele adormecesse, cantando baixinho uma canção de ninar italiana que sua própria mãe havia cantado para ela quando criança. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida de Lucas mudou completamente. Vitório cumpriu cada promessa. Lucas foi matriculado em uma boa escola particular, onde, pela primeira vez, aprendeu a ler adequadamente, a fazer contas, a descobrir sobre história e ciência. Era difícil no começo, ele estava muito atrás das outras crianças de sua idade, mas tinha uma determinação feroz, uma fome por conhecimento que rivalizava com a fome física que havia sentido por tanto tempo. Sofia se tornou uma constante em sua vida, uma figura maternal que ele nunca teve. Ela cozinhava suas refeições, ajudava com a lição de casa, ouvia suas histórias sobre a escola e os novos amigos que estava fazendo. Ela nunca perguntou sobre o passado dele ou sobre por que Vitório havia trazido um menino de rua para sua proteção. No mundo em que viviam, algumas perguntas eram melhor deixadas sem resposta. Vitório visitava regularmente, sempre trazendo livros ou quebra-cabeças, coisas para manter a mente de Lucas afiada. Mas também começou a ensinar ao menino outras coisas, como ler pessoas, como reconhecer perigo, como manter segredos. Nunca de forma óbvia, sempre através de conversas casuais ou histórias, mas Lucas era esperto o suficiente para perceber as lições escondidas. No mundo, Vitório disse certa vez enquanto jogavam xadrez, há dois tipos de poder. O poder que você toma pela força, e o poder que você ganha pelo respeito. O primeiro é mais rápido, mas o segundo dura mais. Lembre-se disso. Lucas movia um peão, pensativo. E você? Que tipo de poder você tem? Vitório sorriu, um sorriso raro que não chegava aos olhos. Um pouco dos dois, menino. Um pouco dos dois. Durante este tempo, Vitório também estava conduzindo investigações discretas. Ele colocou seus homens mais confiáveis para revisar os eventos daquela noite há 15 anos. Registros antigos foram desenterrados, testemunhas foram encontradas e entrevistadas, favores foram cobrados. Peça por peça, a verdade começou a emergir. O incêndio na mansão Cavalcante não havia sido acidental, isso todos já sabiam. Mas o que Vitório descobriu foi que também não havia sido um ataque de uma facção rival comum. Havia sido algo muito mais pessoal. Um dos próprios homens de Mateu, um homem chamado Ricardo Gomes, havia traído a família. Ricardo estava enterrado em dívidas de jogo e havia sido abordado por um consórcio de empresários corruptos que queriam as terras dos Cavalcante para desenvolvimento. O plano havia sido sequestrar a família, forçar Mateu a assinar documentos de transferência de propriedade, e então eliminá-lo silenciosamente. Mas algo deu errado. Mateu lutou, e na confusão, o fogo começou. Ricardo e seus cúmplices fugiram, deixando a família morrer nas chamas. Nos anos seguintes, Ricardo havia usado seu conhecimento dos negócios dos Cavalcante para se infiltrar na organização que havia contratado ele, eventualmente assumindo o controle. Agora, ele era um homem poderoso por direito próprio, escondido atrás de empresas legítimas e políticos comprados. Ele acreditava que todos os Cavalcante estavam mortos, que seu crime estava enterrado no passado. Ele estava errado.
Quando Vitório reuniu todas as evidências, ele se sentou em seu escritório por uma noite inteira, contemplando o que fazer. Ele poderia simplesmente eliminar Ricardo, fazer com que parecesse um acidente ou um assalto que deu errado. Seria justiça, de certa forma, e removeria uma ameaça potencial. Mas isso não seria suficiente. Não para Lucas. O menino merecia mais do que apenas vingança silenciosa. Merecia saber a verdade, enfrentar os demônios de seu passado, e decidir por si mesmo que tipo de homem queria se tornar. Então Vitório esperou. Ele esperou enquanto Lucas crescia, se tornava mais forte, mais sábio. Esperou enquanto o menino de rua se transformava em um jovem capaz e inteligente. Esperou 5 anos. Quando Lucas completou 14 anos, Vitório finalmente decidiu que era hora. Ele chamou o garoto ao seu escritório particular, um lugar onde até mesmo seus homens mais confiáveis raramente eram admitidos. As paredes eram cobertas por estantes de livros antigos, e um único quadro pendia atrás da mesa, uma paisagem da Sicília, a terra natal de Vitório. Lucas havia crescido consideravelmente. Ainda era magro, provavelmente sempre seria, mas agora era uma magreza de músculos definidos ao invés de desnutrição. Seus olhos haviam perdido aquela qualidade assustada e desesperada, substituída por uma inteligência afiada e determinação. A marca em seu pescoço, que ele não mais escondia, era um lembrete constante de quem ele era. Sente-se, Vitório instruiu, apontando para a cadeira de couro do outro lado de sua mesa. Lucas obedeceu, seus olhos curiosos mas pacientes. Ele havia aprendido a esperar, a ouvir antes de falar. Há 5 anos, Vitório começou, você entrou em meu restaurante pedindo água. Você era apenas uma criança faminta e desesperada. Mas eu vi essa marca em seu pescoço e soube que você era especial. Você se lembra? Lembro-me de tudo daquela noite, Lucas respondeu. Cada momento. Foi a noite em que minha vida mudou. Sim. E desde então, tenho cuidado de você, protegido você, educado você. Você sabe por quê? Lucas hesitou, depois respondeu honestamente. No começo, pensei que fosse caridade. Mas conforme cresci, percebi que era mais do que isso. Era sobre a marca, sobre minha família. Sobre algo que você não me contou completamente. Vitório assentiu, satisfeito com a percepção do garoto. Você está certo. E agora, está pronto para saber toda a verdade. E então, Vitório contou tudo. Sobre a investigação, sobre Ricardo Gomes, sobre a traição e o fogo. Ele mostrou a Lucas os documentos, as provas, as fotos granuladas de uma noite há 15 anos. Ele não poupou detalhes, não tentou suavizar a brutalidade do que havia acontecido. Lucas ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara cuidadosa de controle. Mas Vitório podia ver a tempestade por trás dos olhos do garoto, raiva, tristeza, algo faminto por justiça ou talvez vingança. Quando Vitório terminou, um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Era Lucas quem finalmente o quebrou. Por que está me contando isso agora? Por que esperou? Por que, Vitório respondeu, quando você era mais jovem, essa informação teria te destruído ou te transformado em algo que você não deveria ser. Mas agora, você é forte o suficiente para carregar este peso. Agora, você pode escolher o que fazer com ele. Escolher? Lucas repetiu, sua voz carregada de emoção contida. O que há para escolher? Esse homem matou minha família. Ele merece pagar. Talvez Vitório concordou. Mas como ele paga? E quem decide isso? Essas são as perguntas que você precisa responder. Lucas se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada abaixo. Suas mãos tremiam, cerradas em punhos ao seu lado. Você poderia ter lidado com isso sem me dizer. Poderia ter feito Ricardo desaparecer e eu nunca saberia. Sim, Vitório admitiu. Mas então você viveria toda a sua vida sem saber a verdade. E você merece mais do que isso. Você merece escolher seu próprio caminho. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as luzes da cidade. Quando finalmente se virou, havia lágrimas em seus olhos, mas sua voz era firme. O que você faria? Em meu lugar? Era a pergunta que Vitório esperava, mas ainda não tinha certeza de como responder. Finalmente, ele disse: quando eu era jovem, teria buscado vingança imediatamente. Teria deixado a raiva me guiar, e provavelmente teria destruído a mim mesmo no processo. Mas agora, mais velho e espero que mais sábio, entendo que justiça real raramente vem através de violência. Vem através de verdade, exposição, permitindo que o mundo veja o mal pelo que ele é.
Você está dizendo para deixá-lo ir? Lucas perguntou, incrédulo. Não. Estou dizendo para ser mais esperto do que ele. Ricardo construiu seu império sobre mentiras e sangue. Mas é frágil, porque é corrupto em sua fundação. Exponha isso, traga a luz, e tudo desmoronará. Ele perderá tudo: poder, respeito, liberdade. Isso é uma justiça muito maior do que uma morte rápida. Lucas considerou isso, sua mente claramente trabalhando através das implicações. E quanto às propriedades? As terras que eram da minha família? Legalmente, como o herdeiro sobrevivente dos Cavalcante, você tem direito a tudo isso, Vitório explicou. Eu tenho advogados que podem estabelecer sua identidade, provar sua linhagem através de DNA e registros. Isso por si só será um golpe devastador para Ricardo. Tudo que ele construiu sobre as cinzas da sua família será tirado dele. Quanto tempo levaria? Anos, provavelmente. Batalhas legais são longas e complicadas. Mas você é jovem. Você tem tempo. Lucas retornou à cadeira, mas não se sentou. Ficou ali, seus olhos fixos em Vitório com uma intensidade que era surpreendente em alguém tão jovem. Há 5 anos, você me salvou. Deu-me uma casa, educação, uma chance de vida. Tudo isso enquanto investigava o que aconteceu com minha família. Por quê? Qual é o seu interesse nisso? Era uma pergunta justa, e uma que merecia uma resposta honesta. Parte disso, Vitório admitiu, é interesse próprio. Ricardo é um competidor, e vê-lo cair beneficia meus próprios negócios. Mas não é só isso. Seu pai, Mateu, uma vez me salvou quando não tinha razão para fazê-lo. Eu devia a ele uma dívida. E talvez, em parte, é porque quando olho para você, vejo a mim mesmo há muito tempo, um menino sem nada, precisando de uma chance. Quis te dar o que alguém uma vez me deu. Lucas assentiu lentamente, absorvendo isso. Então o que fazemos agora? Agora, Vitório disse, você decide. Quer buscar vingança através de violência? Posso providenciar isso. Quer buscar justiça através da lei? Posso providenciar isso também. Ou quer fazer algo completamente diferente? A escolha é sua. Mas saiba que qualquer que seja a escolha, há consequências. E você terá que viver com elas. Lucas fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia uma clareza neles que não existia antes. Quero fazer do jeito certo. Quero que ele enfrente a verdade do que fez. Quero que o mundo saiba quem Ricardo Gomes realmente é. Não quero me tornar como ele, não quero que minha vingança me transforme em um monstro. Mas quero justiça. Para meus pais, para minha família, para aquele menino de 8 anos que deveria ter crescido amado e protegido, não sozinho nas ruas. Vitório sentiu algo que raramente experimentava, orgulho genuíno. Este garoto, que poderia ter facilmente se tornado amargo e violento após tudo que sofreu, estava escolhendo um caminho mais difícil mas mais nobre. Então vamos fazê-lo da maneira certa, Vitório concordou. Mas entenda, isso não será rápido nem fácil. Ricardo tem proteções, aliados em lugares altos. Ele construiu camadas de proteção ao redor de seus crimes. Descascar essas camadas levará tempo, paciência e estratégia. Eu tenho tempo, Lucas disse com determinação. E você me ensinou a ser paciente. Nos meses seguintes, o plano foi meticulosamente construído. Vitório contratou os melhores advogados, homens e mulheres que trabalhavam nas sombras da lei mas sempre dentro dela. Eles começaram o processo de estabelecer legalmente a identidade de Lucas. Amostras de DNA foram comparadas com registros médicos antigos dos Cavalcante. Documentos foram desenterrados de arquivos empoeirados. Testemunhas que haviam conhecido a família foram localizadas e entrevistadas. Cada passo era lento, deliberado, cuidadosamente documentado para que não houvesse dúvida legal. Vitório usou sua influência para abrir portas, mas sempre mantendo tudo acima da suspeita. Ele não podia dar a Ricardo nenhuma oportunidade de desacreditar o caso alegando manipulação ou evidências fabricadas. Enquanto isso, Lucas continuou sua vida aparentemente normal. Ele frequentava a escola, tirava notas excelentes, fazia amigos. Mas à noite, estudava tudo que podia sobre leis de propriedade, sobre os negócios que Ricardo havia construído, sobre as conexões políticas que o protegiam. Ele se tornou um estudioso de seu inimigo, conhecendo cada movimento, cada fraqueza, cada mentira que sustentava o império de Ricardo. Sofia observava com preocupação crescente. Ela via o menino que havia se tornado como um neto se transformar em algo mais duro, mais focado. Uma noite, enquanto preparava o jantar,
ela não conseguiu mais se conter. Lucas, querido, você precisa viver sua vida. Não pode deixar a vingança consumir você. Lucas, que estava sentado à mesa da cozinha cercado por documentos, olhou para ela com olhos cansados. Não é vingança, Sofia. É justiça. Há diferença. Para o coração, ela disse gentilmente, mexendo o molho no fogão, às vezes não há diferença. Ambos podem te consumir se você deixar. Ele considerou suas palavras, depois suspirou. Eu sei que está preocupada comigo. E eu agradeço por isso. Mas isso é algo que preciso fazer. Não apenas por mim, mas pelos meus pais que nunca conheci. Eles merecem que a verdade seja conhecida. Sofia se aproximou, colocando uma mão enrugada em seu ombro. Seus pais, que Deus os tenha em glória, teriam ficado orgulhosos do jovem que você se tornou. Não deixe que a busca por justiça para eles te impeça de viver a vida que eles teriam querido para você. Suas palavras tocaram algo em Lucas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele guardou os documentos mais cedo e simplesmente sentou-se com Sofia, ouvindo suas histórias sobre a Itália de sua juventude, rindo de suas anedotas engraçadas sobre quando Vittorio era mais jovem e impulsivo. 2 anos se passaram. Lucas agora tinha 16 anos, alto e magro, com o tipo de beleza afiada que vinha de bons ossos e olhos intensos. A marca em seu pescoço era agora um emblema de orgulho, não de vergonha. Ele a mostrava deliberadamente, uma declaração de quem era e de onde vinha. Foi então que o processo legal finalmente começou a dar frutos. Os advogados haviam estabelecido, sem sombra de dúvida legal, que Lucas era filho de Mateu e Isabela Cavalcante. Certidões de nascimento foram encontradas, registros hospitalares confirmados, DNA validado por múltiplos laboratórios independentes. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Um Cavalcante estava vivo. O herdeiro perdido havia retornado. Os jornais publicaram manchetes sensacionalistas. Programas de televisão debateram as implicações. E Ricardo Gomes, pela primeira vez em 15 anos, sentiu verdadeiro medo. Ricardo não era mais o homem jovem e desesperado que havia traído os Cavalcante. Agora beirava os 60 anos, com cabelos brancos e um corpo que começava a mostrar os sinais de décadas de excessos. Mas seus olhos ainda eram os mesmos, duros, calculistas, sempre procurando por um ângulo, uma vantagem. Quando seu advogado lhe mostrou os documentos comprovando a identidade de Lucas, Ricardo jogou através da sala em raiva. Isso é impossível. Todos os Cavalcante morreram. Eu estava lá, eu vi. Seu advogado, um homem caro chamado Doutora Ferreira, recuperou calmamente os papéis. Aparentemente, nem todos. O menino mais novo sobreviveu. E agora ele está reivindicando o patrimônio da família. Quanto? Ricardo exigiu. Quanto ele quer para ir embora? Não é sobre dinheiro, Doutora Ferreira disse cuidadosamente. Pelo menos, não apenas sobre isso. Ele está reivindicando as propriedades, as terras, tudo que legalmente pertencia aos Cavalcante. E mais do que isso, há rumores de que ele sabe sobre o incêndio. Sobre como realmente começou. A cor drenou do rosto de Ricardo. Depois de 15 anos mantendo esse segredo enterrado, pagando silêncios, eliminando ameaças potenciais, agora estava tudo ameaçando desmoronar. Quem está por trás dele? Ele é apenas um garoto, não pode estar fazendo isso sozinho. Vittorio Santoro, Doutora Ferreira respondeu, e o nome caiu entre eles como uma pedra em água parada. Ricardo conhecia aquele nome bem demais. Vittorio era alguém que você não queria como inimigo. Poderoso, implacável, mas também conhecido por um estranho código de honra. Se Vittorio estava apoiando o garoto, significava que ele tinha razões que iam além de simples ganância. Precisamos agir, Ricardo disse, sua mente já trabalhando em possibilidades. Não podemos deixar isso ir a julgamento. Existem muitas coisas que poderiam ser expostas. Legalmente, nossas opções são limitadas, Doutora Ferreira advertiu. A identidade do garoto está bem estabelecida. E quanto às acusações sobre o incêndio, se ele tem provas? Ele não pode ter provas, Ricardo interrompeu, embora sua voz carregasse menos certeza do que suas palavras. Foi há 15 anos. Não há nada que possa me conectar a isso. Mas ambos sabiam que era mentira. Sempre havia rastros, sempre havia testemunhas. E se alguém com recursos de Vittorio estava procurando, esses rastros poderiam ser encontrados. O que Ricardo não sabia era que Vittorio e Lucas estavam várias jogadas à frente. Eles não tinham apenas provas do envolvimento de Ricardo no incêndio.
Eles haviam passado 2 anos meticulosamente documentando cada negócio sujo que Ricardo havia feito desde então: subornos, lavagem de dinheiro, acordos fraudulentos. Eles haviam construído um caso tão abrangente que quando finalmente fosse apresentado, seria impossível de desmantelar. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, algo inesperado aconteceu. Uma noite, enquanto Lucas voltava da escola, ele notou um carro o seguindo. Não era sutil, um sedã preto com vidros escuros que mantinha uma distância constante atrás dele. Lucas havia sido treinado por Vitório para sempre estar alerta, sempre notar seu entorno. Sem entrar em pânico, ele puxou seu telefone celular e enviou uma mensagem rápida para Vitório: "Estou sendo seguido." A resposta veio imediatamente: "Mantenha calma. Vá para o local público mais próximo. Ajuda está a caminho." Lucas avistou um shopping center à frente e rapidamente entrou. O carro o seguiu até o estacionamento, mas dentro do shopping, cercado por centenas de pessoas, ele estaria seguro. Pelo menos temporariamente. Ele caminhou em direção à praça de alimentação, mantendo-se em áreas lotadas, sempre verificando ao redor. Foram então que viu 2 homens entrando atrás dele. Não eram discretos, ternos caros, posturas militares, olhos que escaneavam a multidão com eficiência profissional. O coração de Lucas acelerou. Ele puxou o telefone novamente, mas antes que pudesse digitar, uma mão tocou seu ombro. Ele girou rapidamente, preparado para correr, mas parou quando viu quem era. Antônio. O grande homem do restaurante Bela Vita, o mesmo que havia ficado na porta naquela noite há anos. Ele estava acompanhado por 3 outros homens, todos com a mesma presença física intimidadora. "Você está seguro agora", Antônio disse em sua voz profunda e rouca. "Vitório nos enviou. Aqueles homens no seu encalço já foram dissuadidos." Lucas olhou por cima do ombro de Antônio e viu os 2 homens de terno saindo rapidamente do shopping, claramente entendendo que estavam em desvantagem numérica. Quem eram eles? Lucas perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. "Homens de Ricardo", Antônio respondeu. "Ele está ficando nervoso." "Isso é bom, pessoas nervosas cometem erros." Eles escoltaram Lucas de volta para a casa segura, onde Vitório já estava esperando. O homem mais velho parecia preocupado de uma forma que Lucas raramente via. "Você está bem? Eles te machucaram?" "Estou bem", Lucas assegurou. Antônio chegou antes que pudessem fazer qualquer coisa. Vitório assentiu, mas sua mandíbula estava apertada. "Ricardo está escalando as coisas. Isso significa que estamos chegando perto, que ele está com medo. Mas também significa que estamos entrando na parte mais perigosa do plano." "Eu não tenho medo", Lucas disse, embora não tivesse certeza se era totalmente verdade. "Você deveria ter", Vitório disse francamente. "Medo mantém você alerta, mantém você vivo. Mas não pode deixar ele te paralisar." "O que fazemos agora?" "Agora", Vitório disse, "aceleramos o cronograma. Eu queria esperar até você ter 18 anos, até estarmos absolutamente seguros de que cada peça estava no lugar. Mas Ricardo forçou nossa mão. Se ele está disposto a arriscar uma tentativa contra você à luz do dia, significa que está desesperado. E homens desesperados são imprevisíveis." Nos dias seguintes, o ritmo dos eventos acelerou dramaticamente. Os advogados de Vitório entraram com uma ação abrangente, não apenas reivindicando as propriedades dos Cavalcante, mas também apresentando evidências de que Ricardo havia obtido essas propriedades através de fraude e violência. Simultaneamente, um pacote detalhado de evidências sobre os crimes de Ricardo foi entregue anonimamente a vários jornalistas investigativos e autoridades da lei. A tempestade de mídia que se seguiu foi espetacular. Repórteres cercaram os escritórios de Ricardo, gritando perguntas sobre o incêndio dos Cavalcante, sobre propriedades roubadas, sobre subornos e corrupção. Políticos que haviam sido seus aliados subitamente se distanciaram, negando conhecimento de qualquer irregularidade. Ricardo tentou contra-atacar, fazendo declarações públicas alegando que Lucas era um impostor, que Vitório estava por trás de uma conspiração para destruí-lo. Mas as evidências eram esmagadoras demais, muito bem documentadas. Para cada negação de Ricardo, outro documento era vazado, outra testemunha vinha à frente. Foi quando Ricardo cometeu seu erro fatal. Em desespero, ele tentou fazer desaparecer evidências, queimando arquivos em seu escritório particular. Mas a pressa o tornou descuidado, e o incêndio se espalhou, acionando alarmes e trazendo bombeiros. Quando eles apagaram as chamas, encontraram documentos parcialmente queimados que conectavam Ricardo diretamente não apenas ao incêndio dos Cavalcante,
mas a uma dúzia de outros crimes. A polícia o prendeu menos de 24 horas depois. As imagens de Ricardo Gomes, outrora poderoso empresário, sendo levado algemado enquanto repórteres gritavam perguntas, foram transmitidas em cada canal de notícias da cidade. Lucas assistiu às notícias na casa de Sofia, com Vitório ao seu lado. Ele esperava sentir triunfo, satisfação, talvez até alegria. Mas tudo que sentiu foi vazio. Sim, justiça estava sendo feita. Sim, o homem que matou seus pais finalmente enfrentaria consequências. Mas isso não trazia seus pais de volta. Não lhe dava as memórias de infância que nunca teve, os abraços que nunca recebeu, as histórias de ninar que nunca ouviu. Você está bem? Vitório perguntou gentilmente. Não sei, Lucas admitiu. Passei tanto tempo focado nisso, focado em levá-lo à justiça. E agora que está feito, eu não sei o que sinto. É normal, Vitório disse. Justiça não cura todas as feridas. Ela fecha um capítulo, mas não reescreve o passado. Então foi tudo em vão? Não, Vitório respondeu firmemente. Não foi em vão. Seu pai, sua mãe, eles não estão esquecidos. O mundo agora sabe o que aconteceu com eles, sabe que não foram apenas vítimas anônimas de um incêndio acidental. Eles foram pessoas reais, com uma família real, que foram traídas e assassinadas. Isso significa algo. E Ricardo não vai mais machucar ninguém. Isso também significa algo. Lucas assentiu lentamente, começando a entender. E agora? O que faço com o resto da minha vida? Vitório sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Agora, você vive. Você vai para a universidade, estuda o que te interessa. Você faz amigos, se apaixona, comete erros, aprende com eles. Você constrói sua própria vida, não uma definida pelo que aconteceu no passado. E as propriedades? O patrimônio dos Cavalcante? É seu por direito, Vitório confirmou. Os advogados dizem que, com Ricardo fora do caminho e as evidências apresentadas, não deve haver problema em transferir tudo para você quando completar 18 anos. Você será um jovem muito rico. Não me importo com o dinheiro, Lucas disse, e surpreendentemente, percebeu que era verdade. Quero fazer algo bom com ele. Algo que honraria meus pais. Como o quê? Lucas pensou por um momento, depois disse. Um orfanato. Um lugar melhor do que onde eu estava. Onde crianças perdidas possam ter não apenas teto e comida, mas amor, educação, chances reais de vida. E talvez uma fundação, para ajudar outras crianças de rua, para garantir que nenhuma tenha que passar pelo que passei. Vitório sentiu aquele orgulho novamente, aquela sensação rara de que algo genuinamente bom havia saído de toda essa escuridão. Seu pai teria ficado orgulhoso de você, Lucas. Muito orgulhoso. Lágrimas encheram os olhos de Lucas, e desta vez, ele as deixou cair livremente. Você acha que eles sabem? Onde quer que estejam, acha que eles sabem o que fizemos? Sim, Vitório disse com certeza absoluta. Tenho certeza que sabem. Os meses seguintes foram um redemoinho de atividade. O julgamento de Ricardo começou e foi um espetáculo público. Testemunha após testemunha veio à frente, cada uma adicionando outro tijolo à parede de evidências contra ele. Suas tentativas de se defender eram fracas, facilmente desmentidas. Seus advogados tentaram negociar acordos, mas o promotor, incentivado pelo clamor público, não estava interessado. Lucas compareceu a cada dia do julgamento, sentado na galeria pública, observando o homem que matou seus pais ser sistematicamente desmontado. Ricardo ocasionalmente olhava para ele através do tribunal, e nesses momentos, Lucas mantinha contato visual, firme e inabalável. Ele não estava lá por vingança ou para glória. Estava lá como testemunha, representando os pais que não podiam mais falar por si mesmos. Quando o veredito finalmente veio, culpado em todas as acusações, a sala do tribunal explodiu em murmúrios e comoção. Ricardo desmoronou em sua cadeira, todas as suas defesas finalmente despedaçadas. A sentença veio uma semana depois, 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 20. Fora do tribunal, repórteres cercaram Lucas, gritando perguntas. Vitório e Antônio o flanqueavam, afastando as câmeras. Mas Lucas pediu-lhes que parassem. Ele tinha algo a dizer. Meu nome é Lucas Cavalcante e ele começou, sua voz clara e firme. Meu pai era Mateu Cavalcante, minha mãe era Isabela. Eu deveria ter crescido cercado pelo amor deles, mas isso me foi roubado por ganância e traição. Durante anos, vivi nas ruas, sozinho e esquecido.
Mas hoje, justiça foi feita. Não porque eu busquei vingança, mas porque a verdade não pode permanecer enterrada para sempre. Ricardo Gomes pagará pelo que fez, não apenas aos meus pais, mas a todas as pessoas que ele machucou ao longo dos anos. Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. Mas isso não é sobre ódio. É sobre lembrar. É sobre honrar aqueles que perdemos, não através de violência, mas através de viver vidas que os deixariam orgulhosos. Pretendo usar minha herança para ajudar crianças que estão onde eu estive, sozinhas, assustadas, sem esperança. Porque se há uma coisa que aprendi, é que todos merecem uma chance. Todos merecem água quando estão com sede, comida quando estão com fome, e gentileza quando estão desesperados. As câmeras piscaram, capturando cada palavra. Aquela noite, trechos de seu discurso foram transmitidos em todo o país. Pessoas que haviam seguido o caso com interesse mórbido agora o viam sob uma nova luz, não como uma história de vingança, mas de redenção e esperança. No seu 18º aniversário, Lucas oficialmente herdou o patrimônio dos Cavalcanti. Era substancial, propriedades em toda a cidade, contas bancárias que haviam acumulado juros por 15 anos, investimentos que seus pais haviam feito com sabedoria. Da noite para o dia, ele se tornou um dos jovens mais ricos da região. Mas riqueza não mudou quem ele era. Ele ainda morava na casa de Sofia, ainda tratava todos com a mesma cortesia respeitosa que Vitório lhe havia ensinado. Sua primeira ação oficial como herdeiro dos Cavalcanti foi estabelecer a Fundação Mateu e Isabela Cavalcanti, dedicada a ajudar crianças em risco e órfãos. A segunda foi comprar o restaurante Bela Vita de Vitório, não para possuí-lo, mas para devolvê-lo a ele como um presente, com uma única condição: que uma placa fosse colocada na entrada dizendo nenhuma criança faminta será jamais recusada. Vitório aceitou com lágrimas nos olhos, algo que seus homens juravam nunca ter visto antes. Lucas se matriculou na universidade, estudando administração de empresas e trabalho social. Ele queria entender não apenas como gerenciar seu patrimônio, mas como usá-lo efetivamente para ajudar outros. Fez amigos que não sabiam nada sobre seu passado, que o viam apenas como Lucas, não como o herdeiro dos Cavalcanti ou o menino que havia sobrevivido. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Uma vez por semana, ele voluntariava em abrigos para sem-teto, servindo refeições, conversando com aqueles que viviam nas ruas. Ele os tratava com dignidade, olhava nos olhos deles, ouvia suas histórias. Porque ele sabia. Ele se lembrava do frio, da fome, do desespero de não ser visto, de não importar para ninguém. Vitório gradualmente se afastou de seus negócios mais sombrios. Com Lucas em sua vida, ele havia redescoberto algo que pensava ter perdido há muito tempo: um senso de propósito além de poder e lucro. Ele começou a usar sua influência para causas legítimas, ajudando a fundação de Lucas, protegendo outros que eram vulneráveis. Sofia continuou a cuidar de ambos, agora oficialmente aposentada, mas ainda cozinhando refeições enormes sempre que Lucas visitava, ainda reclamando que ele era magro demais, ainda contando histórias sobre a Itália. 3 anos depois do julgamento, Lucas estava sentado no escritório de sua fundação quando recebeu uma carta inesperada. Era de Ricardo Gomes, da prisão. Sua primeira reação foi jogá-la fora sem ler. Mas curiosidade venceu. A carta era surpreendentemente simples. Não havia desculpas, não havia pedidos de perdão. Apenas uma confissão. Lucas, não espero que você leia isso, e menos ainda que importe. Mas sinto que devo dizer a verdade completa. Naquela noite, quando fui à mansão dos seus pais, não pretendia que ninguém morresse. Era suposto ser apenas um roubo, uma forma de pagar minhas dívidas. Mas seu pai resistiu. Ele lutou como um leão, não por dinheiro ou propriedade, mas para proteger sua família. E na confusão, o fogo começou. Eu poderia ter voltado, poderia ter ajudado. Mas estava com medo, então fugi. E passei cada dia desde então tentando justificar minha covardia, construindo mentiras sobre mentiras até quase acreditar nelas. Mas a verdade é simples: sou um covarde que deixou pessoas boas morrerem. Você não me deve perdão. Não mereço. Mas queria que soubesse que seu pai morreu como um herói, tentando salvar aqueles que amava. E você, que sobreviveu contra todas as probabilidades, carrega o melhor dele e de sua mãe. Use sua vida sabiamente, jovem Cavalcanti. É o único bem que pode vir de tanta tragédia. Lucas leu a carta 3 vezes, então a dobrou cuidadosamente e aguardou. Ele não perdoava Ricardo. Perdão não era algo que podia forçar ou fingir. Mas entendia melhor agora. Ricardo não era um monstro,
apenas um homem fraco que havia feito escolhas terríveis e passado anos demais vivendo com as consequências. E talvez, em algum lugar distante, seus pais pudessem descansar sabendo que a verdade havia sido contada, que justiça havia sido feita, e que seu filho havia se tornado um homem bom apesar de tudo. Naquela noite, Lucas jantou com Vitório e Sofia no Bela Vita. Eles se sentaram à mesma mesa onde, anos atrás, Vitório havia ordenado água para um menino desnutrido e faminto. Agora, aquele menino era um jovem confiante, com propósito e direção. Mas a marca em seu pescoço permanecia, um lembrete constante de onde veio e do legado que carregava. Ao que estamos brindando esta noite? Vitório perguntou, levantando sua taça de vinho. Lucas pensou por um momento, depois sorriu. Há finais felizes que não parecem possíveis. Há pessoas boas que ajudam estranhos. E a água oferecida sem perguntas feitas. Eles tocaram as taças, o som cristalino ecoando através do restaurante. E enquanto Lucas bebia, ele pensou em todas as crianças que sua fundação estava ajudando, todas as vidas que estavam sendo mudadas. Ele pensou em como um único ato de bondade, um copo de água dado a um menino desesperado, havia se expandido em ondas que agora alcançavam centenas de pessoas. Talvez essa fosse a verdadeira justiça. Não punição ou vingança, mas a transformação de dor em propósito, de tragédia em esperança. Talvez fosse assim que honramos aqueles que perdemos, não chorando para sempre o que foi, mas construindo algo melhor do que o que teria sido. Do outro lado da cidade, em uma cela de prisão, Ricardo Gomes olhava pela pequena janela para as estrelas. Ele tinha 20 anos pela frente atrás das grades, 20 anos para refletir sobre as escolhas que havia feito. E pela primeira vez em décadas, ele não tentou se justificar ou culpar outros. Apenas aceitou a responsabilidade e esperou, de alguma forma, que onde quer que Mateu e Isabela Cavalcante estivessem, eles soubessem que seu filho havia sobrevivido e prosperado. E em um pequeno apartamento recém-reformado, financiado pela Fundação Cavalcante, uma menina de 7 anos que havia passado os últimos 2 anos vivendo nas ruas se deitou em uma cama limpa, com o estômago cheio de comida quente, e adormeceu sonhando com possibilidades. Amanhã, ela começaria a escola. Teria roupas novas, livros, uma chance. Assim como Lucas teve uma vez, quando um homem poderoso viu uma marca em seu pescoço e decidiu que toda criança merece água quando está com sede, e talvez algo mais, uma chance de recomeçar, uma oportunidade de escrever uma história diferente. E às vezes, apenas às vezes, essas histórias terminam não em tragédia, mas em transformação. Não em vingança, mas em redenção. Não em escuridão, mas em luz, uma luz que começa com um pequeno ato de bondade e se expande até iluminar cantos que pareciam destinados a permanecer nas sombras para sempre.